Poucas pessoas têm tantos detalhes sobre o seu nascimento. A narrativa, duas, na verdade, sobre o nascimento de Jesus Cristo é ampla. Como eu disse, poucos personagens da antiguidade tiveram tantas páginas escritas sobre o seu nascimento. Ainda assim, ficam lacunas sobre o casamento de Maria e José, por exemplo, sobre o local preciso do nascimento, até uma confusão, porque há uma música ou várias que nos dizem que Jesus nasceu numa estrebaria, e há uma tradução antiga que usa também hospedaria. Então vamos lá. Onde, em que lugar, que foi em Belém, não há discussão, mas em que lugar Jesus nasceu? Então vamos aonde ele não nasceu. Ele não nasceu numa estrebaria, isto é, um lugar onde os animais comem ou bebem. Não foi numa estrebaria que ele nasceu. Não foi num hotel ou pensão ou estalagem ou hospedaria, também não foi. Na verdade, a tradução King James, que é de 1611 em inglês, ela coloca essa expressão inn, que em inglês é para nós uma espécie de motel, um hotel de estrada, mas também não foi. Não foi também numa gruta. Quando nós vamos a Belém, nos levam numa gruta, mas é a gruta dos pastores. Não foi numa gruta. Por que estas ideias? Estrebaria, porque de fato Jesus foi colocado numa manjedoura, onde animais comem e bebem. O hotel é mencionado porque se traduziu uma palavra catálima como hospedaria, pensão, hotel, estalagem, mas catálima é outra coisa. Não foi numa gruta, embora pessoas estivessem em grutas, talvez os pastores à noite se refugiassem em grutas, e até mesmo casas eram feitas a partir das grutas. Não é o caso por causa da palavra que vou comentar, catálima. Jesus não nasceu também numa catálima. E agora então eu vou explicar o que é uma catálima. As casas na antiga Palestina, no Israel de antigamente, ao tempo dos séculos próximos a Jesus Cristo, antes ou depois, geralmente tinham 2 andares. No andar térreo, no nível da rua, ficava a cozinha e algum outro espaço. A cozinha, leia-se também o lugar onde se comia, onde se preparava a comida e se comia. E nos fundos desta casa, que dava uma abertura para o quintal, por esta entrada vinham animais, em alguns casos, para se alimentar na manjedoura. No interior se usa a palavra coxo ainda hoje, feito de madeira ou de pedra. Então ficava ali a comida e esses animais, estamos falando aqui de bezerros, cordeiros, carneiros, vinham e se alimentavam. Não eram animais de estimação. Isso não fazia parte da cultura de então. Isso na parte térrea, uma parte mais larga, onde as pessoas não ficavam muito tempo, porque a vida era muito na rua, porque eram compartimentos pequenos. Nessa parte térrea, então, tinha a cozinha, a parte, vamos chamar de uma mesa do alimento, mesa não como nós conhecemos hoje, que é uma invenção também posterior, uma coisa mais baixa, onde as pessoas se alimentavam, e bem aos fundos, algumas casas tinham, então, esta manjedoura, esse lugar onde os animais vinham e saíam para fins de alimentação. Na parte de cima ficavam os dormitórios, geralmente um dormitório grande e um quarto de hóspedes, um lugar reservado para quando chegasse um hóspede. Por quê? Na cultura oriental, essa ideia da hospitalidade é central, é tão importante quanto a própria família, que quem chega hóspede é parte da família. Esse quarto de hóspede se chamava
catálima. Escreve-se cataluma, uma transliteração direta, pronúncia em grego é catálima. Nesta catálima ficavam os hóspedes, as pessoas que vinham de fora, pernoitavam ali, era um lugar reservado para os transeuntes, os parentes, os amigos que chegavam à cidade, que era pequena, cerca de 400 habitantes, não tinha propriamente um hotel ou coisa similar. Para entendermos bem essa palavra catálima, nós temos que ir ao Evangelho de Marcos 14, e lá nós lemos, e o mesmo está em Lucas 22:11, então as referências importantes onde esta palavra catálima aparece é Lucas 22:11, Marcos 14:14. E nesses dois lugares, conforme a tradução, catálima é a palavra, nós lemos ou aposento ou cenáculo. São palavras utilizadas para catálima. Por alguma razão, no entanto, quando se chega na história do nascimento de Jesus, em Lucas, aí, capítulo 2, aí nós temos hospedaria, estrebaria, e não aposento, que é a palavra. Quando então José e Maria chegaram a Belém, vindos de Nazaré, se hospedaram na casa de um parente de José. Estamos aqui no plano da conjectura, mas essa é a lógica natural. Chegando a hora do parto, não havia lugar para o casal na catálima. Por que não havia lugar? Duas hipóteses. Primeira hipótese, a catálima estava cheio. Um outro convidado chegou antes e já a usava. Esta é, para mim, a explicação mais aceitável. Mas há uma outra. É que essa catálima, esse quarto de hóspede, esse aposento especial para os hóspedes, era pequeno. A catálima era pequena. Não era suficiente para um nascimento, para um parto que implicava na presença da mãe, daqui a pouco do bebê, uma parteira e, eventualmente, um ou outro auxiliar. Não cabia. Por essa razão, Jesus, então, não veio à luz na catálima. Ou porque não estavam ali os seus pais hospedados, porque chegou alguém antes, ou porque era muito pequenininho, muito apertadinho, não comportava o nascimento de um bebê, que demandava um espaço, uma vez que a mãe ficava numa posição semi-deitada e a parteira ficava na sua frente para receber nas suas mãos o bebê. Isso demandava, obviamente, espaço. Então, eles ou desceram, se lá estivessem hospedados na hora do parto, desceram, ou se já não estavam lá porque estavam ocupados, estavam na parte térrea, não desceram, já ficaram ali e prepararam essa parte térrea para o nascimento, digamos, no meio da sala, perto da mesa baixa, o parto em si, com as pessoas reunidas, e no fundo eles improvisaram, usando a manjedoura que ali estava para fins de alimentar animais, e prepararam um berço, um bercinho. A música fala berço de palha, é possível. A Bíblia fala em panos, então ali os panos foram colocados pela mãe, quem sabe por algum outro parente de José, para receber então o menino, e ali ele foi colocado e foi visitado pelos pastores e talvez por outros vizinhos. Possivelmente, algum tempo depois, desanuviado aquele clima mais tenso de muita gente chegando a Belém, eles se transferiram, José, Maria e o bebê, para uma casa. E nessa casa, ali em Belém, não havia condições de Maria fazer uma viagem para voltar a Nazaré. Obviamente, eles receberam a visita dos magos. Pode ser, e pode ser na mesma casa, menos provável. Algum tempo depois, 2 meses ou 6 meses depois do parto, nós temos essa narrativa em Marcos 2:11. E dessa casa, eles migraram para o Egito em fuga, como conhecemos a história, e ao final de algum tempo, talvez 1 ano e 4 meses,
voltaram para Israel. Quando eles retornam, o verbo é usado, isso, voltaram, não é para Belém, é para Israel. E voltam para a sua cidade, de onde tinham saído para o recenseamento e improvisado e imprevisível parto, voltam então para Nazaré. Penso que isso pode ter ajudado a cada um de nós a entender claramente o local onde ele nasceu. Não foi numa hospedaria, numa estrebaria, foi num lugar, no nível da casa, no nível térreo, não foi numa catálima, porque a catálima estava ocupada. O quarto de hóspedes estava ocupado e o parto teve que ser improvisado na parte térrea, onde, ao fundo, como eu disse, ficava a manjedoura. Tudo claro para você? Espero ter ajudado aí nessa história de continuidade do nascimento de Jesus a deixar as coisas bem claras para todos nós. Muito obrigado. Eu sou Israel Belo de Azevedo, contando aqui a história do Natal.